A semana vai trazer dados muito importantes para a economia brasileira e também lá fora. O principal dado econômico dessa semana vai ser a divulgação do PIB brasileiro do terceiro trimestre, né? Vai ser divulgado pelo IBGE na terça-feira. A expectativa do mercado é de queda do PIB em relação ao trimestre anterior. Essa expectativa ela tem ido de uma queda de 0,3% até 0,6%, apresentando a primeira queda da atividade econômica desde o segundo trimestre de 2021 e deve ser puxada pelos setores agropecuário e de serviços, com a indústria apresentando algum leve crescimento. Antes disso, na segunda-feira, o Banco Central vai apresentar uma nota à imprensa sobre as transações correntes do país e também dos investimentos diretos aqui no país, os números para o mês de outubro. A expectativa é de um déficit de 1,4 bilhão de dólares na conta corrente e de que tenha um avanço de 4 bilhões de dólares no IDP, no investimento direto aqui no país. Também vai ser conhecido a quantidade de veículos emplacados para o mês de novembro e o IPC divulgado pelo FIPE, né, com os dados de novembro. No dia seguinte, sai o indicador antecedente de emprego pela FGV de novembro, e o Banco Central vai trazer também dados da política monetária e operações de crédito. Na terça, mesmo dia de divulgação do PIB, vai ser divulgado o índice PMI composto, né, daqui do país. Na quarta-feira, a FGV divulga o IGPDI, onde se espera um aumento mensal de 0,58%, fazendo com que a taxa anual, que está negativa em 4,3%, ela aumente para também um patamar ainda negativo de menos 3,5%, para o mês de outubro. Os preços do atacado da indústria quanto da agricultura devem apresentar uma aceleração. Serão conhecidos, né, também os dados da política fiscal e fluxo cambial, né, do Banco Central e os números de produção e venda dos veículos de novembro pela Anfávea. A semana vai ser encerrada, né, com a apresentação do IPCS, né, e também os indicadores industriais de outubro pela Confederação Nacional da Indústria. Já no campo político, a expectativa é de continuidade de uma agenda intensa, né, que o Congresso tem apresentado nas últimas semanas. Três assuntos devem dominar as atenções dos investidores: a votação de vetos presidenciais pelo Congresso, né, bem como as discussões, né, sobre o projeto de subvenções do ICMS. A votação dos vetos está marcada para o dia 7 de dezembro e deve ser contestado o veto do presidente, que derrubou a prorrogação das desonerações da folha de pagamento. E também vai constar na pauta a votação final do Senado sobre a tributação das atividades de apostas online. Lá fora, nos Estados Unidos, a semana vai ter, nos próximos dias, um dos dados mais relevantes para a temperatura da economia. Na sexta-feira, os dados da folha de pagamento, o payroll, vão ser apresentados junto com a taxa de desemprego para o mês de novembro. Para a criação de vagas, a expectativa é de geração de 200 mil, enquanto que a taxa de desemprego deve ficar em 3,9%. Não são os únicos dados apresentados sobre o mercado americano, já que também os dados de geração de vagas de trabalho da pesquisa ADP serão divulgados na quarta, com estimativa de 120 mil novas vagas. E isso é importante, né, porque a política monetária dos Estados Unidos acompanha muito de perto, né, o desempenho do mercado de trabalho, mas também serão divulgados o índice PMI composto de novembro e o ISM do setor de serviços na terça-feira. Na quarta, balança comercial de novembro, e no dia seguinte, o Fed vai apresentar sua apuração sobre o crédito ao consumidor com os dados de outubro. Na Europa e na zona do euro, a semana começa com a divulgação da balança comercial da Alemanha, com números de outubro, e a zona do euro apresenta os dados de confiança do consumidor. Já na China, na segunda-feira, será conhecido o índice PMI composto, né, por lá. Na terça, também serão os dados da Alemanha, do PMI composto, da zona do euro e do Reino Unido. E o bloco europeu
também vai trazer os dados de índices, do índice de preços ao produtor já na quarta-feira, divulgando também os dados das vendas de varejo do mês de outubro. Na quinta, o PIB do terceiro trimestre da zona do euro será conhecido, também no Japão, com destaque para a produção industrial da Alemanha também nesse dia. Para finalizar, a Alemanha também vai apresentar seu índice de preço ao consumidor na sexta-feira. Então é isso. Um abraço a todos e tenham uma ótima semana.